Olá, caro telespectador, estamos aqui com o nosso Direito e Justiça e no dia de hoje nós teremos um entrevistado que é uma grande referência, se não a maior referência do dano moral no país, que é o professor Cleiton Reis. Além disso, também teremos o Ney Daniel, que trará as atualizações do mundo jurídico aí para você que fica antenado, que precisa saber sobre os seus direitos. E claro, antes de qualquer coisa, nós vamos chamar os nossos comerciais, porque eles também são muito importantes aí para que você possa conhecer o que há de melhor na nossa cidade. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. E agora nós vamos então, como eu falei para vocês, chamar o nosso Ney Daniel para saber o que ele traz nessa semana de atualidade. Conta para nós, Ney. Notícia importante para os pais e responsáveis de filhos menores que embarcam os adolescentes em viagens aéreas. Recentemente, uma empresa aérea terá que indenizar adolescente que foi impedido de embarcar apesar de autorização, ou seja, a empresa aérea foi condenada a pagar a indenização para uma família que não pôde embarcar para Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, porque um dos adolescentes que viajava com o grupo não apresentou a autorização de viagem expressa de seus genitores. A decisão do primeiro grau foi confirmada pela 12ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Desta forma, a companhia aérea foi condenada ao pagamento no montante de R$5.000 para cada um dos autores da ação, sendo 2 adolescentes e um dos pais de um deles, totalizando no valor de R$20.000 corrigidos e acrescidos de juros. Olá, caro telespectador, voltamos então após aí o nosso comercial com o nosso programa da semana com uma grande autoridade do mundo jurídico que é ninguém menos que o professor de todos nós, Cleiton Reis. Muito bem-vindo, professor Cleiton. Eu fico muito feliz com a sua presença aqui no Direito e Justiça. Muito obrigado, doutora Débora. Agradeço imensamente o convite da senhora, do doutor Adilson também, que prazerosamente foi nosso aluno na orientação na Unicuritiba. A senhora também foi nossa aluna e, diga-se de passagem, uma brilhante aluna, viu? Imagina que é isso. De maneira que é uma satisfação estar aqui presente nesse programa. E esteja certa que eu fico muito emocionado, fiquei emocionado com o seu convite, que é irrecusável. Muito obrigado. Eu que estou emocionada aqui com a presença, diante do meu professor de graduação, meu professor de mestrado, que me apoiou muito, inclusive na produção da minha pesquisa, que se tornou um livro, professor Cleiton, que até tivemos aí a apresentação do livro feita pelo professor Cleiton, o que me deu aí um orgulho imenso. Sem dúvida, foi uma satisfação muito grande. Isso é algo assim, essa dedicatória, que ele fez ali, a gente traz, acho que é a parte mais importante do livro, aquela apresentação. O mais importante é o conteúdo do livro que a senhora desenvolveu com bastante conhecimento e maestria, sem dúvida alguma. Imagina, professor. Bom, mas antes de nós começarmos a entrevista, eu preciso falar um pouco, ainda que seja dispensável, porque quem não conhece, o professor, que é a maior referência do dano moral no país e também fora dele, eu imagino assim que seja dispensável, mas eu vou falar bem pouquinho aqui sobre o professor Cleiton. Ele é magistrado aposentado em 2º grau do TJ Paraná, pós-doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, especialista em responsabilidade civil pela UEM, também professor adjunto, aposentado,
e professor do curso de mestrado e doutorado em Direito do Anima Curitiba, Centro Universitário de Curitiba. Professor da Faculdade de Direito da Universidade Tuiuti do Paraná e da Escola da Magistratura do Paraná. Membro APLJ, Academia Paranaense de Letras Jurídicas. Membro do IBERC, do IAPR e IBDFAM. Membro da Abrame, autor de 30 livros na área jurídica sobre danos morais, direitos da personalidade e de família. Advogado e parecerista em Curitiba. Bom, nem preciso falar muito, né, professor Cleiton, porque olha, é assim, tanta coisa aqui que a gente fica assim, extremamente emocionado, lisonjeado, e assim, jamais vai ter como chegar ali no dedo. Não, absolutamente. A senhora já está nas alturas, né? já venceu etapas importantes. O seu livro é muito importante, muito significativo. E eu tenho conhecimento que teve uma ótima repercussão no cenário nacional e no cenário jurídico, né? Porque a senhora escreveu sobre um tema realmente muito interessante, muito instigante, né? Que são direitos da personalidade, né? Hoje é uma das questões mais avaliadas e valoradas na nossa sociedade. É verdade, né, professor? E essa questão do dano moral, né, o senhor com tanta propriedade que tem sobre tudo isso, né, nós vamos falar hoje então aqui justamente sobre a importância da tutela do dano moral na atualidade. Porque a gente vê tanta discussão, né, professor, a questão de ter, claro, o direito ao dano moral, mas ao mesmo tempo as mudanças de posicionamento dos tribunais, né, várias situações que acabam ensejando a necessidade de uma discussão, de uma conversa, né, sobre o assunto que é de grande importância aí dentro do direito no país, certo? Perfeitamente. Certo? A gente observa que nós estamos vivendo uma época realmente muito difícil, todos nós sabemos, né? Em decorrência da polarização, a polarização ideológica, política, filosófica, religiosa, tá certo? Então isso tem gerado realmente agressões, tipo assim, fake news, ofensas que ocorrem nas redes sociais. Isto viola o direito à intimidade, à privacidade, o direito ao nome, à honra das pessoas, que está previsto na Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 10º, né? De forma que vivemos uma época de grandes agressões. E essas agressões que ferem basicamente os valores fundamentais da pessoa, né? Isso não pode ficar sem uma resposta do Poder Judiciário. Daí a ação por danos morais, que é uma tutela da intimidade, da privacidade, da imagem, da honra, do nome das pessoas, tá certo? Porque, claro, todos nós temos esses valores que são valores essenciais do ser humano, tanto quanto o princípio constitucional da dignidade, a senhora sabe muito bem disso, né? De maneira que a dignidade é o ponto culminante da nossa Constituição Federal. E o que é dignidade? A dignidade é um preceito muito amplo, que envolve o direito à vida, mas uma vida compatível com a realidade social que nós vivemos, o que nem sempre ocorre, né? Sob o seu ponto de vista material e sob o ponto de vista espiritual, sem dúvida alguma. Exatamente. Daí porque a tutela desses valores são fundamentais. E a Constituição deixou bem claro, não só a Constituição, como também o Código Civil, a LGPD, a Lei de Proteção Geral dos Dados, né, pessoais. Isso é muito importante na sociedade que nós estamos vivendo. E nesse ponto até, professor, a gente vê muitas discussões, né, sobre, por exemplo, o autor da ação entra com processo justamente porque sentiu que sua honra, sua imagem foi violada por alguma situação específica, né? Mas a gente tem muitos questionamentos que acabam vindo no sentido assim, por que o meu problema não foi suficientemente valorado a ponto de eu ter uma indenização compatível? Nesse ponto que eu te questiono, tem algum parâmetro para valorar o dano moral? Veja bem, o dano moral é uma questão, a valoração do dano moral é uma questão muito complexa hoje. Embora a Constituição Federal tenha aberto
né, a possibilidade da indenização por dano moral, na verdade não se trata bem de uma indenização, porque o princípio da indenização nos leva à ideia de que a indenização é uma reposição das perdas que nós tivemos. Então, se alguém colidiu com o meu carro, mandar arrumar o carro, e a pessoa vai pagar os danos decorrentes dessa colisão, desse ato ilícito. Agora, quando se trata de dano moral, são danos não patrimoniais, são danos extrapatrimoniais. Então isso é muito subjetivo, porque a grande pergunta que se faz é o seguinte: qual é o preço da dor? Qual é o preço da dor? Quanto custa, por exemplo, o sofrimento de uma mãe que perdeu um filho, injustamente, por decorrência de um ato ilícito? Então esse processo de valoração ainda é muito discutido, muito debatido, não só na legislação brasileira, tanto quanto na fixação desses valores pelos tribunais. Então nós não temos assim um parâmetro real certo de como estabelecer o prestador. Claro que o juiz leva em conta a dimensão do dano, o grau de culpabilidade da pessoa, a situação econômica de quem vai receber a indenização, de quem paga, tá certo? E na verdade não se trata, como eu até usei uma expressão inadequada, né? Não é uma indenização, que a indenização ela nos leva a uma questão de reposição ao estado anterior. Não, aqui estamos diante de uma compensação. Então, paga-se um valor a título de compensação do sofrimento que a pessoa teve, no sentido de amenizar esse processo de ofensa, de violação aos direitos fundamentais da pessoa, e ao mesmo tempo para satisfazer a vítima na sua pretensão indenizatória, e tanto quanto que isso sirva também como uma forma de desestimular o ofensor à prática de novos atos lesivos. Então me parece que a conduta mais correta seria essa. Essa da compensação mesmo, da compensação. Do prejuízo, do dano, né? Aquela imagem, aquela honra. E nós temos também o dano que é da pessoa física e o dano da pessoa jurídica também, né, professor? Perfeitamente. Nós podemos dimensionar também, né? Sem dúvida alguma. O da pessoa física, da pessoa natural, é quando atinge a sua personalidade, os seus valores pessoais. Todos nós temos uma personalidade, que é digamos assim, uma amálgama de educação que recebemos dos nossos familiares, dos nossos entes, né? São reposições do passado, né, que se transmite dentro da estrutura familiar. Então, a pessoa forma a sua personalidade dentro desse ambiente. Agora, a pessoa jurídica é um dano que não é subjetivo, é um dano objetivo. Então, por exemplo, a pessoa jurídica tem nome, tem conceito, tem fama, tá certo? Então você pode ofender a dignidade de uma pessoa jurídica violando realmente o seu direito ao nome. Cada pessoa jurídica tem um nome, né? Um nome que é, digamos, uma grife, por exemplo, tem um nome conceituado no mercado, no comércio, né? No mercado de valores, né? Agora, já a pessoa física ou pessoa natural, não. Estas são questões eminentemente subjetivas. O dano é subjetivo. E da pessoa jurídica, o dano é objetivo. Né? E nesse ponto daí, professor, como que será que funciona ali? Porque como não tem um parâmetro, né, necessariamente, a gente pode falar que há um parâmetro, né, estabelecido lá, que eu vou olhar uma tabelinha, né, para precificar, ou melhor, valorar, né? Como que os juízes, eles entendem essa questão da valoração para poder, então, estabelecer o quanto indenizatório, né, entre aspas ali, que é uma compensação, na verdade, perfeito, para uma pessoa física e para uma pessoa jurídica? Perfeitamente. A senhora veja, o nosso sistema legislativo não estabeleceu um parâmetro específico para essa questão, mas relegou ao juiz o que se chama arbítrio boni viri, ou seja, o arbítrio que tem o juiz de fixar os valores que sejam compatíveis com a realidade. Claro que o juiz, da sua experiência
como representante do Poder Judiciário, ele tem esse alcance, tá certo? Que tem que levar em consideração a realidade do fato e a repercussão do fato no ambiente social. De maneira que esse arbítrio boni viri é o poder que o nosso sistema legislativo outorgou, conferiu ao juiz a liberdade que ele tem de analisar. Claro que essa liberdade não é arbitrária. Não se confunda arbitrariedade com arbítrio. Arbítrio é a capacidade que a pessoa tem de, através do seu próprio convencimento da realidade dos fatos, em fixar um valor equivalente, né? E isso seja para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Sabidamente que o juiz diferencia. Na pessoa física, isso repercute no ambiente social onde ela está inserida, né? Então vamos imaginar, por exemplo, alguém foi num canal de televisão e ofendeu a dignidade de uma pessoa, violou, digamos assim, a honra, a imagem de uma pessoa. Claro que essa pessoa vai sentir profundamente os efeitos disso, porque foi tornado público esse fato. Então isso tem uma repercussão muito grande na intimidade da vítima. E o juiz vai ter que analisar isso. E a partir daí estabelecer um valor. Agora, o nosso sistema constitucional não estabeleceu parâmetros, não estabeleceu limites. Porque na esfera penal, muito bem, a senhora sabe muito bem, de que o juiz, quando fixa uma indenização, ele tem uma pena mínima e uma pena máxima. Então ele não pode fugir desses parâmetros, tá certo? Ele vai aumentar a pena ou diminuir a pena, tendo em vista os fatores que concorreram para o evento lesivo, para o crime, né? Agora, na esfera civil, não existe esses limites. Bom, professor, são tantos os questionamentos no que diz respeito ao dano moral, mas tem uma questão que não pode passar aqui sem a sua consideração, que é aquilo que nós temos dito muito, e até o judiciário também, sobre a indústria do dano moral. Como o senhor vê isso? Existe realmente essa indústria? Qual seria o seu ponto de vista a respeito? Olha, na verdade se questiona muito esse fato. Tem se dito que hoje tudo tem dano moral. Se há um processo de separação dentro da estrutura familiar, acumulado com danos morais. Se há uma rescisão de um contrato, acumulado com danos morais. Se há um acidente de carro, acumulado com danos morais. Tá certo? Então, essa questão se tornou uma expressão muito vulgar. O que significa dizer que muitos falam que as pessoas se valem do Instituto do Dano Moral para obter uma compensação financeira, com o propósito de... a pessoa quer se enriquecer um pouco mais. Embora, por exemplo, no caso de um inadimplemento contratual, você deixou de cumprir o contrato, tem uma cláusula penal. Você vai pagar uma multa. Você vai pagar um valor equivalente, né? Tipo assim, por exemplo, vamos tornar isso mais comum. Você deixou de pagar o condomínio no dia do vencimento, no dia seguinte você já paga com uma multa. Então essa multa é uma forma de compensação. Agora, afora isso, ainda existe um dano moral. Se realmente o credor entrasse com uma ação indenizatória, isso nos leva a crer que, segundo dizem, muitos relatam, isso vira uma indústria de dano moral. Na verdade, eu não diria que houve uma indústria. O que houve é uma consolidação, uma certificação dos danos morais. Então, por exemplo, é muito comum, vamos imaginar, por exemplo, que num processo de separação, marido e mulher estão separando, e houve a culpabilidade do marido ou da mulher no não cumprimento daquelas regras do casamento, fidelidade, coabitação, mútua assistência, isso gera um dano moral. É absolutamente legítimo, que a esposa separada do marido por infidelidade, vamos imaginar, ela queira ser reparada moralmente por esse fato, por essa agressão do marido. Então, o Instituto, na verdade, é um instituto de muito valor e de um grande alcance. Como eu disse, numa tentativa de satisfazer a vítima na sua pretensão indenizatória.
Porque eu tenho dito também, sabe, doutora Débora, que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. A senhora sabe disso, às vezes em sala de aula eu falava essa expressão, né? A parte mais sensível é o corpo humano, do corpo humano é o bolso. Porque quando você tem que pagar uma indenização, você vai pensar duas vezes na repetição do fato. De maneira que isso tem um efeito educativo, um efeito pedagógico. E é esse realmente, essa também é uma das funções do dano moral. Daí é porque se utiliza muito uma expressão que os americanos falam nos punitivos, nos danos punitivos. Né? No Brasil nós temos a teoria do valor do desestímulo. O que significa isso? É desestimular o ofensor à prática de novos atos ofensivos. Então eu não aceito muito, né? Na verdade não aceito em hipótese alguma essa questão de que nós estamos vivendo uma época de industrialização do dano moral. Muito pelo contrário, é um instituto que se tornou conhecido por todos, consolidado na nossa Carta Magna e numa série de legislações infraconstitucionais que permite realmente a pessoa valer-se desse instituto, com o objetivo realmente de ser compensada nas suas ofensas que atingiram seus valores fundamentais. Perfeitamente, mas é essa situação que justamente aquele que busca o seu direito acaba enfrentando, mais dia menos dia. Exatamente. Porque muitas vezes, não raro, vir na decisão ali, né, que a indústria do dano moral, em razão da formação dessa indústria, a quantificação do dano, a dimensão deve ser valorada adequadamente. Né? A senhora tanto tem verdade, que tem até alguns juízes, magistrados, que falam que isso virou uma loteria judiciária. Né? Então essa loteria judiciária, eu acho que não é loteria judiciária, eu acho que houve um equívoco na maneira de pensar dessa forma, né? Na verdade, o que se busca realmente é uma pretensão indenizatória. Se os nossos institutos legais permitem essa situação, está na Constituição, como eu acabei de falar, em várias outras legislações também, né? Então é um direito que a pessoa tem de usar desse direito. É o direito de ter direitos. Tá certo? Exatamente. De maneira que eu acho que essa questão não está sendo muito bem colocada. É uma tentativa de, digamos assim, desqualificar essas ações que são muito valorativas. Tá certo? Porque tem como objetivo de educar a sociedade. Porque nós vivemos em sociedade. E o que a vida em sociedade impõe? Respeito aos direitos uns dos outros. Né? Então, e esse respeito passa necessariamente pela observação dos direitos do outro. Né? Eu diria que é um princípio de alteridade. Alteridade que significa uma expressão estar com o outro. Estar com o outro é conviver com o outro. E para conviver com o outro em paz, você tem que respeitar os direitos de cada um. Essa é a verdade. E isso é algo que o professor tem assim como norte principal, até porque já esteve dos dois lados, né, professor? Sem dúvida alguma. Já esteve na magistratura e hoje está como advogado, então sabe exatamente o grau de dificuldade que tem. Há muita dificuldade. Tanto né, quem está julgando o processo quanto o advogado que está também tentando pleitear o direito do cliente. Sem dúvida alguma. Né? Como magistrado que eu fui durante quase 3 décadas, né? Eu conheço muito bem essa realidade do Poder Judiciário, né? E esse poder que tem o juiz de arbitramento desses valores, né? E outra coisa, de defender intransigentemente os valores e tutelar esses direitos que são direitos fundamentais da pessoa. Exatamente. E como que, e até aproveitando essa experiência que o professor tem, assim, de ter vivido lá no Poder Judiciário, enfrentado essas situações sempre ali, qual foi essa experiência e a evolução daquele momento até hoje, professor? Olha, a senhora sabe que, os senhores sabem, a senhora sabe que essa questão foi, durante muito tempo, trabalhada, digamos assim, dentro do Poder Judiciário, porque os tribunais superiores antes da Constituição de 88 não admitiam a indenização do dano moral, porque achavam que fixar valores para a dor era uma coisa ofensiva à dignidade da pessoa. Né?
Como é que eu vou fixar que você tá passando por um processo de depressão, de sofrimento, em razão de ofensas que foram perpetradas contra a sua pessoa nas redes sociais, né? Então, mas esse sofrimento tem valor? O sofrimento tem preço? Na verdade, tem preço, sim. Na verdade, como eu disse, um preço para compensar a dor vivenciada pela pessoa e, ao mesmo tempo, ser um procedimento, digamos assim, punitivo para interromper esse processo de falta de consideração pelas pessoas uns pelos outros. Tá certo? Então, eu acho que tem um elevado alcance. O que eu percebi é que os juízes, no começo, não aceitavam muito bem essa questão. Tá certo? Tanto é que fixavam valores muito insignificantes, muito pequenos, que na verdade não é uma compensação exata pelo dano moral, né? Mas hoje me parece que houve uma evolução muito grande, os magistrados já estão percebendo esta questão, e alguns deles, até mesmo que foram vítimas de ofensas, estão promovendo ações por danos morais na defesa e na tutela dos seus direitos fundamentais. Então hoje nós temos várias ações que estão correndo nos tribunais de juízes que foram ofendidos por advogados, ou pelas partes, ou por redes sociais, etc, né? Então os magistrados estão sentindo também na sua intimidade a violação desses valores fundamentais, estão se valendo desse instituto. O que significa que eles estão se conscientizando da importância e do significado dos danos morais. Isso é excelente. Eu acho que o professor, né, soube aqui retratar exatamente todo esse cenário, né, que vem desde lá, 1988, inclusive, que foi quando a gente teve na Carta Magna essa possibilidade consolidada, né, nesse instrumento maior que nós temos dentro do nosso ordenamento jurídico, que é o que comanda basicamente, né, tudo que nós temos, né? Então nós temos ali uma pirâmide, né, que nós sempre chamamos ali, que ela está, a Constituição no seu ápice, né, na ponta, lá em cima, então ela regula tudo, e nela então nós temos estabelecido que o dano moral ele deve ser aplicado, e quem ou se sentir lesado nos seus direitos de personalidade, honra, imagem, poderá então postular em juízo a sua reparação, que aqui nas palavras do professor Clayton seria a compensação pelo dano que foi infligido. Perfeitamente. Professor, eu lhe agradeço imensamente por ter estado aqui no nosso programa hoje no Direito e Justiça. Tenho certeza que as suas considerações, o seu enorme conhecimento que foi passado aqui, uma partezinha bem pequena, porque o senhor tem tanto para oferecer para todos nós, né? Vai chegar aí ao alcance daqueles que nos assistem, né? E vai fazer a diferença na vida de todos, porque esse programa ele tem esse propósito, é levar um pouquinho de conhecimento jurídico com essa qualidade aqui do senhor e de tantos outros que vêm aqui e que realmente estão aqui de coração para transmitir um pouquinho daquilo que sabem e daquelas experiências que tiveram durante a sua vida profissional e também pessoal. Porque além de tudo, o senhor é um ser humano incrível, professor. Muito obrigado. Uma pessoa iluminada, obrigado. É um ser especial que veio aqui, eu sempre falo, veio à Terra para trazer luz nesse mundo, para esse mundo que tanto precisa dela. Agradeço novamente o seu convite e cumprimento aos assistentes, aos telespectadores, agradeço a paciência de todos vocês e estou certo de que eu sou uma pessoa muito otimista, confio que nós estamos caminhando para situações melhores, né? Embora estejamos passando por momentos muito difíceis de polarização, de problemas de agressões de toda magnitude, mas eu confio plenamente de que o ser humano tem capacidade de se libertar dessas amarras, né, e encontrar um ponto de paz. Com certeza. Muito obrigado. Imagino, nós que lhe agradecemos muito. E eu, mais uma vez, querido telespectador, me despeço na certeza de termos conseguido alcançar você e levar um pouco mais de conhecimento jurídico para que você exerça os seus direitos. Um grande abraço e até a próxima semana.